Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Então, estamos começando aqui hoje a nossa terceira aula da semana do Terapeuta Extraordinário. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão chegando até aqui? Depois das nossas duas primeiras aulas, será que algumas fichinhas já começaram a cair? Algumas coisas já começaram a fazer mais sentido? Ampliou um pouquinho a sua consciência? Espero que sim. Oi, Lilian, querida, tudo bem? Bom dia. Oi, Ana Maria. Oi, Rejane, sua maravilhosa. Oi, Kátia, bom dia. Bom, deixa eu avisar aqui o pessoal que a gente já tá ao vivo. Colocar nossa musiquinha, vai pegando a sua aguinha aí. Seu caderno. Hoje a gente vai falar sobre o processo extraordinário, tá? Como é que a gente faz para conduzir o processo terapêutico extraordinário? Então, eu tô falando aqui com vocês, né, sobre esse novo método, né? Esse novo curso que vai começar hoje. Hoje é o dia da gente abrir as inscrições para quem sentiu o chamado aí de se tornar um terapeuta extraordinário. Então hoje vocês vão entender um pouco mais. Oi, Vanessa, bom dia. Oi, Sheilinha. Marcinha, bom que você veio. Pessoal chegando aqui. Oi, Eliane. Gente, eu tô tão feliz de estar voltando a falar desses assuntos, né? Quem que já tava com saudade aqui de me ouvir falar de florais, hein? Só que agora a gente vai falar disso num outro nível, num nível muito, muito, muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Esse chamado, ele não é para quem quer ser um terapeuta comum, tá? A propósito, gente, por mais que talvez você ainda seja uma terapeuta que tem dificuldade em viver bem financeiramente com o seu trabalho, né? Então pode ser que você já é terapeuta há alguns anos, você já faz alguns atendimentos, mas você ainda fica ali dando uma patinada com relação a viver uma vida que faz sentido para você, né? Talvez você ainda esteja nessa situação. E se a gente for pensar, existe um campo muito grande ainda para a atuação dos terapeutas, porque são menos de 10% da população fazem terapia hoje em dia. Vocês sabiam disso? O que isso significa? Significa que mais de 90% das pessoas que existem, elas ainda não entenderam a importância delas fazerem terapia, o que isso vai trazer de benefício para a vida delas. Então significa que a gente ainda precisa alcançar mais pessoas para elas conseguirem compreender como que o nosso trabalho vai poder ajudá-las. Então isso significa que não é que falta cliente para você, você só ainda não conseguiu se posicionar de uma forma para que você tenha uma vida abundante dentro dessa profissão, porque cliente, na verdade, não falta, na verdade, faltam terapeutas. Só que faltam terapeutas
que realmente estão preparados para realizar esse trabalho. Para esses terapeutas não tem como faltar cliente, por quê? Porque eles estão seguros dentro de si. Eu não sei se já, né, aconteceu alguma situação na sua vida que assim, você tá tão resolvida naquele assunto que é natural as pessoas te procurarem pedindo ajuda naquele aspecto, naquilo que você faz com facilidade. E por mais que você ame ser terapeuta, se algumas coisas não estiverem bem resolvidas dentro de você, do tipo, eu me sinto insegura, não sei se eu sou capaz de ajudar outras pessoas, eu tenho medo de tentar ajudar, mas como a gente vai mexer com o campo emocional do outro, acabar prejudicando o outro. Então, se essas coisas não estiverem muito bem resolvidas dentro de você, o que acontece? Lembra que ontem a gente falou sobre ressonância? Isso cria uma vibração em você, uma vibração de medo. Medo de atender pessoas, medo de não conseguir ajudar, medo de não realizar um bom trabalho. E aí, o que acontece? Você ressoa nessa frequência e logo as pessoas não conseguem se conectar com você, você não consegue atrair os clientes que precisam da sua ajuda. Então, você precisa sim se tornar uma pessoa confiante, uma pessoa segura, reconhecer o seu valor. É um trabalho interno para que você possa reverberar isso no mundo externo. E essa formação que a gente vai trabalhar, ela vai te trazer isso, ela vai te trazer esse sustento, essa estrutura interna, para que você desenvolva essa autoconfiança, essa segurança, para que você tenha esse passo a passo, essa estrutura do que realmente você vai fazer ali com o seu cliente, tá? Então eu quero trazer aqui hoje um olhar para como que era o atendimento anteriormente, né? Então, o que a gente aprendia a fazer no curso de florais e como que a gente vai fazer agora, tá? O que mudou? Qual que é a diferença desse formato de atendimento extraordinário? Então, assim, num atendimento padrão, como é que funciona? Você estuda sobre as essências, você aprende, né, esse conteúdo e aí você recebe uma pessoa, um cliente, que vai lá falar para você sobre o que está doendo nele, né? O sofrimento dele, o que está incomodando, que às vezes a pessoa chega porque ela está muito ansiosa, porque ela não está conseguindo trabalhar direito, porque ela não está dormindo direito, porque ela está se sentindo deprimida. Então pode ser várias coisas que a pessoa está precisando da sua ajuda. E aí você vai ouvir essa pessoa, certo? Existem algumas habilidades que a gente como terapeuta precisa desenvolver, né, independente das ferramentas que a gente utiliza, mas uma delas é a habilidade de ouvir, a gente desenvolver uma escuta terapêutica, né, uma escuta que vai além daquilo que a pessoa está nos falando em palavras, então pelos gestos da pessoa, pela forma de falar, pelo tom de voz, a gente vai desenvolvendo uma habilidade de escutar aquela pessoa, de perceber aquela pessoa. E aí, por essa escuta que a gente vai fazendo, que é uma escuta terapêutica, uma escuta empática, uma escuta amorosa, uma escuta sem julgamentos, a gente vai começando a perceber quais as essências florais que podem ajudar essa pessoa. E aí a gente vai fazendo algumas perguntas. Então, a gente desenvolve também a habilidade de perguntar, de fazer perguntas abertas, geralmente. O que são perguntas abertas? Perguntas que vão ajudar o outro a trazer mais informação, perguntas que vão ajudar a pessoa a explorar mais o que ela está sentindo, o que está acontecendo no mundo interior dela. E aí, através dessa conduta, dessa escuta, dessas perguntas, a gente vai identificando as essências que estão correspondendo ao estado vibracional da pessoa naquele momento.
Aí a gente vai fazendo outras perguntas para se certificar de que são aquelas essências mesmo que ela precisa. E aí a gente chega numa fórmula, não é isso que a gente sempre fez dentro do atendimento floral? Aí a gente pede para a pessoa manipular, ou às vezes tem terapeutas que manipulam o floral e entregam para o cliente na sessão. Aí a gente pede para o cliente tomar o floral até terminar o frasquinho, né? Que geralmente, se ele tomar certinho lá, 4 gotas, 4 vezes ao dia, dali aproximadamente uns 25 dias, né? 30 dias, a gente vai precisar encontrar de novo com esse cliente para a gente ver como é que essas essências agiram no campo dele, como é que ele está se sentindo agora, se a gente precisa manter algumas essências por mais tempo, se a gente precisa trocar algumas essências, acrescentar outras, né? Então, esse é um atendimento comum, padrão, que a gente faz dentro da terapia floral. E geralmente, a pessoa que passa por um tratamento com florais, ela vem em média uma vez por mês na sessão, porque é o tempo que ela leva para tomar as essências, certo? E acontece que depois de passado esse tempo, né, provavelmente a pessoa vai ter melhorado algumas coisas porque está fazendo uso do floral. E é um tempo grande, né, para a gente ficar sem ver o nosso cliente. Acaba que a gente não consegue engajar com a pessoa ali na terapia, a gente não consegue criar um vínculo, que é algo extremamente importante quando a gente fala de terapia. A terapia mesmo, ela leva um tempo para ela começar a acontecer, porque o seu cliente tem um tempo para ele confiar em você, entende? Não é na primeira, na segunda sessão que ele realmente vai se abrir profundamente. Então, existe uma relação que se estabelece entre o cliente e o terapeuta que leva um tempo para acontecer. Por mais que você seja, né, um terapeuta excelente, a pessoa tem um tempo ali. Algumas pessoas elas se abrem com mais facilidade, outras podem demorar muitas sessões para fazer isso, né? Então a gente também vai desenvolvendo essa habilidade de perceber se a pessoa realmente está aberta, né? Se a gente precisa ter um tato diferente com alguns clientes ali para que eles se sintam mais seguros, e tudo isso com a prática a gente vai percebendo. Mas é fato que as pessoas têm um tempo ali para elas confiarem, para elas se abrirem, para elas trazerem o ouro, né, que precisa ser trazido para ser trabalhado, para elas acessarem as questões mais profundas delas, para elas falarem dos sentimentos mais profundos, né? Porque quando a gente fala de fazer terapia, a gente vai olhar para aquilo que dói e para as nossas sombras, né? Para aquilo que é mais difícil de enxergar em nós. Então, não é fácil para o outro e não é fácil ele expor isso. Então, a pessoa leva um tempo, né? Isso é natural. Então, se eu vejo essa pessoa hoje e vou ver de novo daqui 30 dias, é um tempo muito grande, é muito difícil desse vínculo ser estabelecido, tá? Então, o ideal é que a gente consiga ver o nosso cliente pelo menos uma vez por semana, né? Então, um tratamento ser semanal, para que esse vínculo vá se estabelecendo, para que ele vá trazendo mais elementos ali que vão conseguir ajudá-lo, né, a realmente se transformar. Mas como é que a gente vai fazer isso dentro de um atendimento padrão? Não dá, porque ele veio essa sessão, falou, né, o que estava incomodando, a gente identificou o floral. Se na próxima sessão a gente for fazer a mesma coisa, não adianta, porque ele já está com floral tomando, não faz sentido, né, a gente ter outra sessão. Então, dentro desse novo formato que vocês vão aprender na formação de terapeutas extraordinários, vocês vão aprender um método para que vocês conduzam o cliente a cada sessão, onde a gente tem encontros semanais e onde a gente vai trabalhar questões muito profundas ali para que ele tenha uma transformação na vida dele como um todo de uma forma duradoura, tá? Então, esse tratamento ele acontece em algumas etapas. Né, em algumas fases. Então, a gente tem uma primeira etapa que a gente vai trabalhar algumas coisas específicas
para a gente ir conduzindo essa pessoa a realmente transformar a vida dela como um todo. Às vezes ela veio buscar a terapia por uma questão específica, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa olhar para a vida dessa pessoa como um todo. Às vezes ela trouxe algo que está doendo mais, mas como que está todo o resto? Né? A nossa vida é um conjunto, não é pecinhas isoladas. Então a gente precisa olhar essa pessoa como um todo. Inclusive essa é a proposta de ser um terapeuta holístico. O holístico, o nome holístico vem de holos, que significa todo. Então, qual que é a proposta de ser um terapeuta holístico se você vai olhar só para a dorzinha daquela pessoa, só para a ansiedade daquela pessoa? Não, você precisa olhar esse indivíduo como um todo. Quem é essa pessoa? O que ela faz? O que ela gosta? Como que é a vida familiar dessa pessoa? Como que são as relações sociais? Como que está a saúde física, mental, emocional? Essa pessoa tem filhos? Como que é a relação com os filhos? Essa pessoa gosta de animais? Tem algum animal? Como que está a alimentação dessa pessoa? Como que está a relação dela com o próprio corpo? Como que ela está cuidando da saúde física dela? Como que é a relação dessa pessoa com o tempo? Ela tem tempo para as coisas que ela quer fazer? Quais são os hobbies dessa pessoa? O que ela está satisfeita? O que ela está insatisfeita? Então é um conjunto de coisas. Nós somos seres complexos. Então a gente precisa ajudar essa pessoa a expandir e olhar para todo o conjunto da vida dela. Não adianta a gente ir lá só olhar para aquela coisinha ali que ela trouxe, porque tem todo, né, um conjunto de coisas para a gente olhar. Então, no início, né, na primeira etapa desse tratamento, a gente vai olhar, né, para toda a vida desse cliente, para cada nuance, cada partezinha desse conjunto de coisas. E isso vai ampliar a consciência dele, né, para toda a vida dele, não só para uma partezinha, né, mas para toda a vida dele. E então a gente vai começar, junto com esse cliente, a traçar uma jornada de cura. Uma jornada de cura onde toda a vida dele importa, né, não somente aquela coisinha. Porque aquela coisinha que ele trouxe, né, ela pode estar englobando algo muito maior. Então a gente vai começar a trazer para essa pessoa uma vida que faz sentido. Isso é o holos. Não é só eu resolver esse problema. Não, é eu olhar para a minha vida como um todo, eu ampliar, né? Esse olhar para... A gente fala tanto hoje em dia de prosperidade, de abundância, mas o que é realmente isso, né? Você já parou para pensar que você é um veículo da prosperidade das pessoas, né? Que você ajuda as pessoas a criarem uma vida mais próspera para elas? E claro, a gente precisa começar fazendo isso por nós. Se eu não estou olhando para a minha vida e buscando essa harmonia na minha vida como um todo, faz sentido eu fazer isso para o outro? E não quer dizer que a gente tenha que ter uma vida perfeita. Por quê? Porque a gente nunca vai ter uma vida perfeita. Mas a gente precisa ter essa consciência de olhar para onde são as partes difíceis da gente equilibrar, o que eu estou fazendo ali para melhorar, né? Porque aí eu vou conseguir ajudar o outro também. Eu vou dar muito mais significado para o outro, ajudando ele a olhar para o todo da vida dele do que se a gente olhar para uma partezinha e esquecer de todo o resto, né? Então, dentro desse processo extraordinário, a gente vai guiar o nosso cliente e traçar uma jornada de cura para ele, olhando para o todo, tá? E eu queria saber se isso faz sentido para vocês, gente. Faz sentido para vocês a gente pensar em olhar para a vida como um todo? Quando a gente faz isso, né, a gente vai precisar olhar para como as coisas estão agora e também para como que eu quero que as coisas estejam, certo? Então, assim, eu quero passar de um cenário atual para um novo cenário, né? Um cenário onde as coisas estão do jeito que eu gostaria.
E é esse processo que você vai aprender a fazer com o seu cliente, levar ele por uma jornada, saindo de uma vida que não está como ele gostaria para uma nova vida, uma vida que faz sentido para ele. Mas aí tem um ponto muito importante e que a gente precisa ter muito cuidado. Ao fazer essa jornada de uma vida que hoje não está como eu gostaria, para uma suposta vida que eu desejo, existe um grande perigo aí que a gente precisa estar atenta. Eu falei disso, inclusive, na nossa primeira aula aqui da semana. É muito fácil a gente se identificar com o nosso ego, e isso é muito arriscado. Se a gente for pensar em criar uma nova vida, mas essa ideia dessa nova vida estiver baseada nos desejos únicos do ego, o que vai acontecer? Eu vou querer mudar ou porque eu quero surpreender alguém, ou porque eu quero reconhecimento, ou porque eu quero ser valorizada. E aí eu tô me afastando de quem eu sou para chegar num resultado que é unicamente do meu ego. Aí é um grande perigo que o terapeuta pode estar ajudando a pessoa a criar mais problema na vida dela, se ele não souber identificar isso. Se ele estiver ajudando a pessoa a ir por caminhos que são do ego. Lembra que a gente falou que o adoecimento, que a desarmonia na nossa vida, ela pode surgir por um afastamento entre os desejos da alma e os desejos do ego. Então, se eu estiver criando uma vida onde a minha essência, ela deseja algo diferente disso que o meu ego está querendo, né? Porque vem dessas intenções egóicas de eu quero ser vista, valorizada, amada, reconhecida, e aí é um grande perigo. Aí o terapeuta pode estar conduzindo o cliente dele, inclusive, para um grande despenhadeiro. E aí vai dar um problema muito mais grave lá na frente. Então a gente precisa saber conduzir o nosso cliente pelos caminhos da alma dele. E aí a gente vai precisar então ajudar essa pessoa a se alinhar com o eu superior dela, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Trabalhando dentro do curso Terapeuta Extraordinário, né? Então existe um processo para a gente guiar o cliente, trabalhando com ele em alinhamento com o eu superior dele, para que ele não vá pelo caminho do auto-engano, pelo caminho onde lá na frente ele vai cair no despenhadeiro, tá? Então a gente precisa ajudar esse cliente a traçar uma nova rota para criar uma vida que faz sentido pelos caminhos do eu superior. Porque se for pelos desvios ali do eu inferior e do ego, você vai causar um grande problema para ele, tá? Você não, ele mesmo, né? Só que você está conduzindo, então você tem uma responsabilidade ali de pelo menos alertá-lo, né? E ajudá-lo a fazer essa identificação com o eu superior, tá? Bom, aí quando a gente encontra esse caminho, né? O que realmente importa para mim, qual é a jornada que eu quero percorrer, eu vou precisar encontrar os caminhos, concorda? Porque eu vou, num primeiro momento, definir o para onde eu quero ir, o que eu quero construir, o que é importante para mim, qual a vida que faz sentido para minha essência. E depois eu preciso trilhar o meu caminho para chegar lá, né? Então, uma analogia, você decidiu que você vai viajar, né, para, sei lá, para a Austrália. Você decidiu que você vai, né, fazer essa viagem. Então, quais são os caminhos que te levam até lá, né? Como que você pode chegar até lá? Quais são as possibilidades para você fazer essa jornada? Ah, de repente dá para eu fazer uma viagem de navio? Será que tem alguma viagem de navio que me leva para a Austrália?
tem viagem de avião, mas qual a rota? Existem várias rotas, né, que eu posso escolher para ir para lá. Então, assim, quais são os caminhos que me levam? Como que eu faço para percorrer esse caminho? Adianta eu só ir lá no aeroporto agora e comprar uma passagem? Ou será que eu tenho que ter um visto? Será que eu preciso, né? Será que meu passaporte está válido? Quais são as etapas que eu preciso para ter toda essa organização de documentos, né? Essa parte burocrática? Quais são as datas que tem, né? Que eu posso viajar? Quando que vai ter essa próxima viagem? Então, você entende que para a gente conseguir chegar em algum lugar, a gente precisa começar a encontrar esses caminhos que nos levam. Então, quando a gente vai ajudar o nosso cliente nesse processo de transformar a vida dele, indo em direção a uma vida que faz sentido para a essência dele, a gente também precisa ajudá-lo para que ele vá conseguindo trilhar esse caminho. Não adianta só ele querer mudar a vida dele se ele não souber o como fazer esse processo, tá? E o como ele vai fazer esse processo, a gente vai aprender também dentro do curso, né, de terapeutas extraordinários. Então, quais são as etapas ali para a gente ir encontrando os caminhos para chegar nos resultados que a gente quer, né, naquela vida que faz sentido para nós. Nesse processo, a gente certamente vai precisar trabalhar muito o desbloqueio de crenças do nosso cliente. Porque se ele está vivendo hoje uma vida de determinada forma, é porque de alguma forma ele está correspondendo àquilo, ele está vibrando naquilo. Lembra que a gente falou na aula de ontem, né, sobre a gente trazer para a nossa vida aquilo que a gente está vibrando, aí a gente tem uma frequência, a gente está muito acostumado com aquele tipo de sentimento, a gente até se vicia nas nossas emoções e a gente fica repetindo aquilo. Então, para ele sair de um resultado e ir para uma nova vida, isso vai demandar que ele faça uma série de mudanças internas, que ele mude paradigmas, crenças, visões de mundo, visão dele mesmo com relação à própria capacidade dele. Então, a gente vai ajudá-lo nesse processo para que ele vá dando um passinho por vez até essa transformação e ele conseguir chegar nesse novo resultado. E aí, por esse processo, né, dele chegar nessa nova vida que faz sentido para a essência dele, dele encontrar os caminhos para isso, ele também tem aí uma terceira etapa, que é esse processo de se transformar. Todas as vezes que a gente quer modificar algo assim que é significativo na nossa vida, então a gente quer ter um resultado muito diferente do que a gente está tendo, a gente só vai conseguir isso se a gente se transformar numa nova pessoa. A pessoa que a gente é hoje, ela produz os resultados que nós temos hoje. Se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa se transformar numa nova pessoa. Então, nessa jornada, como terapeuta extraordinário, você vai precisar conduzir o seu cliente a se transformar, a ser uma nova pessoa. Ele vai precisar abandonar o antigo eu e se transformar num novo eu. Ele vai precisar vencer padrões internos, dificuldades, adversidades, para se transformar num novo eu e conseguir ter novos resultados. E esse processo não é fácil, porque a gente está muito identificado com o eu de agora. Então, a gente conseguir, né, fazer essa mudança é algo bastante desafiador. Então, saber conduzir a pessoa para isso, saber que elementos trabalhar ali para que ela faça essa mudança, para que ela se transforme,
numa nova pessoa. O que é se transformar numa nova pessoa? É, por exemplo, assim, isso que me doía, que fazia eu sofrer, hoje não me faz sofrer mais, por exemplo, né? Então eu me transformei tanto a ponto de que essa mesma situação que acontecia na minha vida, que fazia com que eu entrasse num looping de rejeição, por exemplo, hoje essa mesma situação pode acontecer, que isso não me desarmoniza, que eu continuo confiante, eu continuo me sentindo segura, eu continuo me sentindo amada, eu não preciso entrar naquele looping de sofrimento, entende? Isso é uma transformação. Então, o que é que o seu cliente vai precisar deixar para trás e transformar verdadeiramente, né? Não é aquela transformação só mental, né? Que a pessoa acha que mudou, mas no fundo ela está atuando, ela está numa defesa. Isso não funciona, porque isso não se sustenta. Então ela precisa passar por uma transformação verdadeira. Isso é um processo, né? É um processo de autotransformação. Então, nessa terceira etapa do nosso tratamento, a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar para que essa pessoa se torne quem ela precisa se tornar para chegar lá naquele resultado que ela deseja, tá? Então passamos aí por 3 etapas. A primeira etapa é a gente conseguir identificar o que eu realmente quero da minha vida em essência, sem eu me distrair com os desejos do ego. Identifiquei o que realmente importa para mim, que essa é a vida, é a vida harmônica, é a vida plena que eu quero viver, então eu preciso começar a me encaminhar para lá. Eu preciso começar a ter ações que me levam para lá, a seguir passos que me levam para lá. Acontece que a pessoa que eu sou hoje não consegue chegar lá. Eu preciso me transformar na pessoa que tem essa vida que eu quero ter agora. Então eu preciso me transformar, eu preciso mudar as minhas crenças, quebrar paradigmas para eu poder avançar, tá? E aí a gente passa então para a nossa quarta etapa, né, desse processo, que é a gente conseguir sustentar a mudança. E esse é uma outra parte do processo que é desafiadora, porque a gente foi chegando num novo resultado. Mas o que me garante que eu vou conseguir me manter naquele resultado e que eu não vou voltar para trás? Né? Já teve coisas na sua vida que você chegou, né? Começou a ter um resultado que você gostaria, as coisas começaram a fluir, a dar certo do jeito que você tanto sonhou, e daqui a pouco tudo voltou a ser como era antes, como se você tivesse perdido aquilo que você conquistou. Sim ou não? Isso já aconteceu com vocês? Conta aqui pra mim. Já aconteceu de você chegar num resultado e de repente sentir que voltou para trás? Né? Conquistou algo e depois você fala, nossa, né? Às vezes acontece isso com dinheiro, por exemplo, a pessoa ganha um dinheiro, daqui a pouco perde tudo, né? E volta para aquele patamar anterior. Sim, né? Pois é, isso acontece na vida de todos nós. E por que isso acontece? Acontece porque a gente não aprendeu a sustentar a nossa frequência naquela nova frequência, né? Naquele novo eu, naquele novo resultado. Então, nessa quarta etapa, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa aprender a sustentar as transformações que a gente conquistou. Porque se a gente não sustentar, é como se a gente estivesse construindo um castelinho de areia, né? Vai vir lá uma onda, vai vir um vento mais forte e aquilo vai desabar. E talvez essa seja, né, uma das coisas mais difíceis para algumas pessoas de lidar, quando, né, conquistaram algo e aí perde tudo
e vem aquela desesperança. Então, nessa etapa, a gente precisa trabalhar uma estrutura ali com o nosso cliente para que ele consiga sustentar essa mudança, para que ele consiga sustentar esses resultados, para que ele se fortaleça interiormente, para que aquele vire um novo padrão, tá? Então isso precisa ficar claro, porque não é porque eu consegui alcançar um resultado que eu consegui realmente me transformar. Porque a transformação significa que eu sustentei aquele resultado. Eu vou dar um exemplo bobo, assim, só para tentar consolidar isso aqui que eu tô falando. Você tá aqui me assistindo, né? Você tem uma internet, você tem um celular, você, por exemplo, você sabe que você não vai passar fome, né? Por mais que às vezes você fica aí com medo de, ai, não vou ter dinheiro, não sei o que, preciso de cliente, meu Deus, né? Por mais que talvez você ainda passe por isso, lá no fundo mesmo, lá na sua essência, você sabe que você não vai passar fome, não sabe? De verdade, hein? Responde aqui pra mim. Você sabe que você não vai precisar, por exemplo, sei lá, dormir na rua, passar esse tipo de necessidade fisiológica, né? De não ter onde morar, de não ter o que comer. Por mais que você possa ter alguma dificuldade, com certeza tem alguém na sua vida que pode te ajudar, né? Que pode te dar um suporte. Você vai ter o que comer, você vai conseguir se virar. Você tem, né? Várias coisas que você pode fazer. De repente, numa hora de aperto, você pode arrumar, né? Falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ah, eu vou, sei lá, ajudar, né? Vou fazer tricô, vou fazer, né? Vender Avon, Natura, não sei o que eu vou fazer da vida, mas eu vou me virar para eu ter dinheiro para comer, para pagar o meu aluguel. Você vai dar um jeito de se virar, não é? Pois é, porque isso já é uma verdade interna dentro de você. Por isso que lá no fundo você sabe que por mais que você possa passar dificuldade, sei lá, de repente você vai ter que temporariamente, né, pagar um aluguel menor, não sei, mas você não vai ficar sem ter onde morar, sem ter o que comer. Porque essa frequência já não faz mais parte de você, entendeu? Mas aí, por exemplo, talvez você passe na rua e veja uma pessoa que mora na rua, que mal tem o que comer, que não toma banho. E aí talvez você pense, gente, nossa, como que a pessoa, né, precisa passar por isso? Ela poderia fazer alguma coisa e mudar essa situação. É que para ela ainda ela não conseguiu atingir essa frequência que você já atingiu de não precisar mais passar por isso, né? E talvez você imaginar, por exemplo, sei lá, né, você morar numa mansão, talvez hoje seja algo que você pensa, meu Deus, é algo que não cabe na minha mente, porque você está longe dessa frequência, tá? Não estou falando que você tem que morar numa mansão, mas estou falando da gente conseguir viver na nossa vida aquilo que faz sentido para a nossa essência, tá? Então, aquilo que realmente a sua essência quer viver. Então, você precisa aprender a chegar nessa frequência, né? E às vezes, eu quero, por exemplo, ter harmonia no meu relacionamento afetivo, eu quero ter uma boa relação com os meus filhos, eu quero me sentir ouvida pelas pessoas, eu quero conseguir me comunicar melhor, me expressar melhor, falar o que eu penso. Às vezes é isso que a sua essência quer, entendeu? Tô falando de coisas materiais aqui porque é fácil da gente conseguir entender, mas não precisa ser algo material, pode ser algo lá no nível da expressão do ser. Então, quantas coisas a nossa essência às vezes não quer manifestar, não quer comunicar para o mundo, não quer realizar, não quer sentir, e a gente está bloqueado, entende? Ou aí a gente faz um movimento, até consegue, mas não sustenta aquilo. Conseguiu uma vez e depois a coisa desandou de novo. Então, aqui a gente está falando nessa etapa da gente conseguir sustentar a transformação, tá?
E aí a gente vai para uma quinta etapa, que aí é a parte final, quando eu, né, já estou ali sustentando essa mudança. Aí a gente começa a expandir mais, olhar para um processo de como pode ficar ainda melhor, né? Que é o processo da melhoria contínua. Então não existe perfeição no ser humano, a gente sempre tem algo a melhorar. E o que acontece é a gente tem um instinto de expansão. Nós somos seres divinos, nós estamos aqui para expandir. Se você não estiver expandindo, você está indo contra aquilo que é a lei da criação. Nós estamos aqui para expandir sempre, tá? Então, se você sente que você não está expandindo ou que você está contraindo, você está contra as leis da criação. E isso vai te levar para muito sofrimento, tá? Porque a gente precisa expandir. Então, a gente vai fazer um movimento que está levando a gente para uma expansão. E aí, quando a gente chegar lá, acabou? Não tem mais nada para fazer? Não. Quando você chegar nessa nova vida, né, que você identificou, conduzir seu cliente para essa nova vida que fazia sentido para ele, vai ter algo mais a ser alcançado, tá? Então, esse processo, ele nunca acaba, tá? Então, a gente, nessa última etapa, seria o quê? A gente vê o que pode melhorar, né? Quais são os meus próximos passos agora? Tem algo mais que eu nem conseguia conceber que eu desejaria, mas agora, como eu evoluí, como eu cresci, como eu expandi, como agora eu tenho, né, uma outra visão da vida, agora eu vejo que eu quero algo mais, que eu quero ir além, que tem uma coisa que eu nem imaginava que eu queria, mas agora eu vejo que eu quero. E aí a gente continua esse processo, entendeu? Então, esse processo, ele não tem fim, tá? Ele seria o fim aqui, nesse processo de a gente sustentar e olhar sempre para o que pode ser melhorado, ok? Mas, se a pessoa quer continuar o seu processo de autodesenvolvimento, nesse momento a gente pode, né, retomar. Então, olhar de novo para todo o ciclo, só que agora de um novo lugar. Então, é aquela coisa da espiral, né? A gente vai evoluindo numa espiral. Então, a gente está elevando a nossa frequência, mas a gente vai indo, né, ali repetindo os caminhos, só que como que em nuances diferentes, tá? Então, essa última etapa seria a gente olhar, né, para... bom, agora eu já cheguei onde eu queria chegar, tenho esses resultados, mas eu quero um pouquinho mais agora. Tem uma outra coisa aqui que eu não tinha percebido e que agora eu quero olhar para isso, né? E aí eu vou refazendo esse ciclo, tá? E quando a gente, né, já tá nesse estágio, as coisas começam a ficar mais simples, porque eu já conheço todo o processo. Eu já sei as etapas que eu vou precisar passar, eu já tenho mais consciência, minha capacidade de auto-observação é muito maior, né? Então fica mais simples. Quando eu vejo que as coisas não estão fluindo, eu começo a saber por quê, da onde está vindo aquilo, tá? Qual é o estágio que eu tô com dificuldade, então eu já sei o que eu preciso fazer. Então, quando a gente vai guiando o nosso cliente por esse processo, né, que eu chamo de processo extraordinário, você percebe que o cliente ele vai ganhando mais consciência, mais autogoverno, mais capacidade de liderar a própria vida, de dominar a própria vida e não deixar, né, a vida o levar. Então, você vai levando isso para as pessoas. Agora, imagina comigo como seria o nosso mundo se todas as pessoas tivessem a oportunidade de fazer esse movimento que a gente falou aqui. Se todas as pessoas conhecessem as etapas de um processo de transformação, se elas soubessem quais os passos que elas precisam dar para mudar aquilo que não está legal na vida delas, como que elas fazem para se direcionar
para construir aquilo que faz sentido verdadeiramente para elas, vocês acham que as pessoas estariam sofrendo mais ou sofrendo menos? O que vocês acham? Ia sofrer mais ou ia sofrer menos? Vocês acham que essas pessoas iam adoecer mais ou iriam adoecer menos? O que vocês acham? O nível de desarmonia, de sofrimento, de conflitos, de crises na vida ia ser maior ou menor? O que vocês acham? Vai melhorar ou vai piorar? Iam sofrer menos e talvez nem adoecer. Exatamente, Melissa. Porque a doença, ela é sempre mensageira de algo que nós precisamos aprender. Se eu conheço ali o caminho, o que acontece? As desarmonias e adoecimentos diminuem muito e quando eles vêm, ou eu consigo sair deles muito mais rapidamente, ou eu consigo ter um crescimento e um aprendizado ali muito maior, porque eu sei que existe algo grandioso ali para mim, né? Então a vida das pessoas vai melhorar muito, o nível de sofrimento vai diminuir muito. As pessoas elas vão começar a conseguir se relacionar muito melhor umas com as outras. A dependência emocional vai diminuir muito, né? Eu parar de ser dependente emocionalmente do outro, né? Eu me sustentar, né? O outro vir para minha vida para somar, não porque eu preciso emocionalmente de algo, né? Então, você percebe junto comigo que a gente fazer esse movimento, além de você poder fazer isso dentro da sua própria vida com essa consciência, você ajudando outras pessoas a seguirem esse processo na vida delas, a conquistarem esse lugar de mais autonomia. Você já parou para pensar no impacto que você vai realmente causar na vida de alguém? Assim, o valor que tem o seu trabalho fazendo isso, né? Porque você está transformando absolutamente ali a vida de uma pessoa num nível assim, né? Que não é temporário, é uma coisa que a pessoa vai conseguir sustentar, né? Que ela realmente vai ter uma transformação duradoura, que ela vai entender essas etapas para que depois ela tenha autonomia para fazer isso na vida dela, né? E a gente precisa dar independência para as pessoas, para a gente ir transformando, né, o que está acontecendo no mundo agora. Só que esse trabalho, gente, é um trabalho que ele leva tempo, que ele demanda, né? A gente ir ajudando a pessoa ali, dando passinho por passinho, né? Então, assim, eu sozinha, eu não consigo fazer isso, né? A nível de mudar o planeta. É impossível, né? Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, eu sozinha, eu não consigo fazer pouquíssimo, né? Então, essa formação que eu tô dando é para preparar você para que junto comigo você faça isso. Você ajude a levar essa transformação para as pessoas. Porque juntas nós somos muito mais fortes. Se eu impacto, né, a sua vida, você vai com com essas ferramentas, com esse método, daqui a algum tempo, né, talvez alguns anos, você vai ter impactado a vida de centenas de pessoas. Centenas de pessoas, né?
Então, juntas aqui, né, daqui a pouco a gente está impactando a vida de milhares de pessoas, né? Essas pessoas que você ajudou a transformar, que elas fizeram uma mudança, você não mudou, não ajudou, né, a mudar só a vida delas, não. Por quê? Porque essa pessoa que você ajudou a passar por esse processo extraordinário, ela convive com outras pessoas, certo? Sabe aquela coisa de que quando uma pessoa muda, aquelas outras pessoas que estão ali do lado dela acabam mudando também? Você já percebeu isso na sua casa? Quando você mudou alguma coisa, um jeito de lidar com uma situação, uma forma de pensar, uma forma de reagir emocionalmente, aquela pessoa que vive com você, ela muda. Parece que parece um passe de mágica até. Não é mágica, isso é lei, funciona assim. Então, às vezes a gente quer tanto que o outro mude, porque tem algo no outro que nos incomoda, mas se nos incomoda, tem algo a ver com a gente. Aí, quando a gente muda, aquilo não incomoda mais. O outro, de repente, o outro muda também. Então, quando você conduz o seu cliente por esse processo, por efeito colateral, as outras pessoas que convivem com ele acabam reverberando junto, acaba impactando em mudanças na vida delas também. Então você começa a pensar na grandiosidade do trabalho que você tem a dar, né, como terapeuta. Então, gente, não dá mais para ficar nesse lugar de insegurança, de, né, ficar contida ali porque, né, tem medo, ou não consegue expandir profissionalmente. Gente, a gente está precisando fazer esse trabalho, entendeu? A gente precisa fazer os movimentos, a gente precisa trabalhar aqui dentro de nós para que a gente se transforme e consiga levar isso para o outro. E o meu trabalho dentro da formação dos terapeutas extraordinários é te ajudar nisso, é preparar você para que você possa conduzir esse trabalho com outras pessoas, tá? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o curso. Posso falar? Vocês querem saber sobre o curso dos terapeutas extraordinários? Sim ou não? Sim, maravilha. Vamos falar então, tá? Bom, ontem a gente teve até uma aula, né, no Zoom, que eu tirei algumas dúvidas, tá? Não sei se todo mundo que tá aqui assistiu, se conseguiu ver, mas eu falei, né, um pouco sobre essa formação. Então, a capacitação de terapeutas extraordinários é o meu novo curso, tá? Que tá surgindo a partir de hoje. Então, a partir de hoje você já pode se inscrever. Daqui a pouquinho eu vou liberar lá no grupo o link de inscrição, tá? Para quem tá lá no nosso grupo. Vai ter um presente aí para 6 primeiras pessoas que se inscreverem, tá? Uma forma de honrar aí quem já tá decidida. O presente, né? O presente vai ser o quê? É uma sessão individual comigo para trabalhar. É uma sessão energética, tá? Ela é feita à distância, onde eu vou trabalhar, né, a sua parte energética para fazer um alinhamento dos seus corpos sutis, limpeza dos seus chakras e também conectar você com o seu senso de alto valor, de valor pessoal, né? Então, é uma sessão para isso e, claro, como demanda muito do meu tempo, né? Então, eu tô abrindo 6 vagas aqui, que serão para 6 primeiras pessoas que entrarem hoje no Terapeuta Extraordinário, tá? Bom, então, lá dentro da plataforma do curso, já tem
muito conteúdo. Por quê? Porque como é que a gente vai, né? Qual que vai ser a nossa ferramenta de base para a gente ajudar a pessoa dentro desse processo extraordinário? São os florais de Bach. Como eu falei para vocês, hoje, né, depois de ter estudado várias ferramentas diferentes, eu tenho várias formações e várias técnicas holísticas, eu vejo que a terapia floral, o conhecimento da terapia floral, da forma como eu vou passar para vocês dentro dessa nova formação, é essencial para todos os terapeutas, inclusive quem não é terapeuta holístico, é psicólogo, é psicanalista, né, trabalha em outra linha. Eu recomendo você fazer essa formação porque vai te dar muita base ali de ser humano, né, para que você guie o seu processo, mesmo que você não tenha os florais como a sua ferramenta principal ou que você use pouco dentro do seu consultório, tá? Enfim, independente do quanto você vai indicar os florais, né? Eu recomendo então você fazer essa formação. Lá você vai aprender sobre os florais, né? Então faz parte dessa formação você aprender sobre os florais. Então lá dentro da plataforma já está todo o conteúdo sobre os florais, desde você conhecer a história dos florais de Bach a cada uma das 38 essências. Então hoje mesmo você já pode começar esse estudo para aprender sobre para que serve cada uma das essências, como que cada essência pode me ajudar a conduzir esse cliente pelo processo de transformação dele. Porque aí você vai vendo que em cada etapa desse processo, você vai poder trazer algumas essências específicas para esse cliente específico que vão ajudá-lo nesse processo de transformação, entende? Então lá já tem todo esse conteúdo disponível para você estudar. Porém, essa parte de atendimento, de como a gente vai conduzir o atendimento, né? Cada uma dessas etapas, o que a gente vai trabalhar a cada sessão, nós vamos ter uma entrega que vai acontecer ao vivo nessa primeira turma, tá? E depois nas próximas turmas já vai estar gravado dentro da plataforma. Então, nesse primeiro momento, a gente vai gravar isso juntas e aí eu vou liberando conforme a gente for fazendo as gravações, eu já vou liberando lá na plataforma. Não é obrigado, obviamente, a estar ao vivo, se você não puder, porque depois você vai ter as gravações, tá? Futuramente, né, depois que todo o curso já tiver gravado, quando eu for abrir outras turmas, como é que vai funcionar? Bom, primeiro, vocês têm acesso ao curso por 2 anos, todo o conteúdo por 2 anos, tá? Até comentei que daqui 2 anos não necessariamente vai sair do ar, mas eu preciso dar um prazo para vocês, tá? Eu tenho que fazer isso, tenho que falar, né, um tempo. Então, o tempo que eu tô dando aqui são 2 anos, mas provavelmente daqui 2 anos ainda vai estar disponível para vocês, tá bom? Mas eu preciso dar um prazo. Então, em teoria, são 2 anos de acesso. Daqui algum tempo, quando a gente já tiver tudo gravado, vocês vão continuar, né? As próximas turmas também vão continuar tendo 2 anos de acesso ao conteúdo gravado, mas a gente vai ter uma mentoria com encontros ao vivo para tirar dúvidas, para eu poder ajudar vocês. Esses encontros, eles vão ser quinzenais durante 6 meses, tá? E aí, são 6 meses de acompanhamento, você tem 6 meses para poder assistir o curso, tirar as dúvidas né, fazer a avaliação e se certificar, tá? Então, eu vou dar esse prazo de 6 meses. Porém, para quem conseguir entrar nessa primeira turma agora, vocês vão ter acesso a poder estar ao vivo comigo, junto com as próximas turmas, por esse tempo de 2 anos, tá? Então, imagina 2 anos você podendo participar das mentorias. Então, é algo assim que eu estou oferecendo nesse momento, tá bom? Então, você vai poder estar acompanhando as turmas ali, as próximas turmas, durante esse período todo. Mais de 2 anos tendo mentoria. É algo assim, gente, que mais presente que isso
enfim, presta atenção no que você está ouvindo aqui para você não perder essa oportunidade, tá bom? Então vocês vão ter essa grande oportunidade, né, de poder acompanhar as outras turmas, né, de estar ao vivo quando vocês quiserem, ter acesso às gravações desses encontros ao vivo, dessas mentorias também, né, por esse tempo todo, tá bom? Então, basicamente, acho que é isso, tá? Então, a gente vai fazer essa entrega. Tô prevendo a gente concluir essas gravações em aproximadamente uns 3 meses, tá? E acho que é isso, né? Se tiver alguma dúvida, coloquem aqui no chat para mim, tá? Bom, então eu vou, ao finalizar a live aqui, eu vou mandar o link de inscrição nos nossos grupos, tá? Então, quem tá no grupo tem a chance de se inscrever primeiro, como eu falei, né? Estejam no grupo, porque lá vai ter uma condição especial para vocês, né? Então, vão ter a chance de pegar aí uma dessas primeiras vagas também. Então, eu já vou liberar, encerrando a live aqui, eu já vou liberar lá no nosso grupo, tanto no grupo da semana aqui, né? Vocês que estão na semana, quanto no grupo dos ex-alunos também, tá bom? Então, assim, quem já foi meu aluno de floral e vai fazer nesse curso uma reciclagem, aprendendo esse novo método, né? Vocês vão ver que vai ser algo bem diferente nessa parte de atendimento. E eu, enfim, poderia vender um novo curso mesmo para os meus alunos. Mas por honra aos meus alunos, né, que confiaram no meu trabalho também há anos atrás, eu, né, quis dar um valor bem diferenciado para eles também, tá bom? Então lá no grupo dos ex-alunos, eu vou mandar também agora o link com essa condição mega hiper especial, tá? E aí eu quero que vocês fiquem atentos nessa condição que eu vou mandar lá, porque eu não vou repetir mais esse valor, gente, tá? Por quê? Porque é um curso de capacitação, tá? E tem coisas que ainda vão ser melhoradas nesse curso, certificações, selos, né, que eu vou validar para esse curso e que vocês que entrarem agora, depois vão tendo, né, toda essa revisão sem custo algum, tá? Sempre que tiver melhoria nesse curso, que tiver alguma regravação de conteúdo para melhoria, vocês continuam tendo acesso sem ter que pagar mais por isso, tá? Então vocês, né, ou quando tudo for revisado, vocês não pagam a mais por isso, vocês vão tendo acesso lá pela plataforma, tá? E aí você pode assistir, né? Vou começar um novo processo aqui, deixa eu ver lá de novo, né, as etapas do atendimento, quero rever, você vai rever lá. Tô com dúvida numa essência floral aqui, deixa eu ver como que era mesmo, né, como que eu posso usar essa essência, você vai lá assistir a aula daquela essência específica, entendeu? Então, vai estar tudo lá, assim, bem organizado dentro da plataforma para que você possa usar o nosso material lá como, né, um guia de pesquisa, né, de estudo, né, de você buscar informação quando você precisar, tá bom? Então é isso. Então, assim, eu vou revelar aqui para vocês o valor oficial do curso, tá? E lá nos grupos eu vou colocar a oferta. Então, e depois que eu colocar nos grupos, aí eu vou colocar o link aqui no Instagram também, para quem quiser se inscrever no link da bio. Aí eu aviso nos stories que tá liberado, tá bom? Aqui também vai estar liberado com a oferta, mas, enfim, quem tá no grupo vai ter a condição de se inscrever primeiro, né? Então, o que eu já posso adiantar para vocês é que hoje vocês têm um valor assim surreal, tá? Que não se repete. É a primeira e última vez que eu vou fazer esse valor. O valor oficial da formação é R$ 3.500, né?
E aí, R$3.500 está pensando numa capacitação, né? Uma capacitação que vai dar para você uma profissão, uma capacitação profissional, né? Para você transformar a vida de centenas, talvez milhares de pessoas, dependendo da forma como você usar esse conteúdo. É algo que você vai investir aproximadamente R$350 por mês, né? Por um ano. Depois você continua tendo acesso, depois você continua tendo, né, podendo participar das mentorias sem pagar nada mais, né? Então, assim, já é um investimento que eu acredito, né, para iniciar esse projeto muito justo, tá? Mas hoje e amanhã, até amanhã, vocês têm um valor assim que vocês vão falar: meu Deus do céu, a Karina enlouqueceu. Não acredito, não posso perder essa oportunidade. É realmente para vocês não perderem essa oportunidade. Para você tá junto comigo nessa turma fundadora e poder dar esse passo de transformação na sua carreira, tá? Eu, assim, tô aqui para dar o meu melhor, porque faz parte, né, da minha missão aqui, fazer com que você seja uma terapeuta ou um terapeuta extraordinário, um terapeuta que realmente vai conseguir levar a pessoa por um processo de transformação profunda, um processo de transformação duradoura e que vai dar para esse cliente autonomia, para que a gente está falando de um projeto de longo prazo, a gente transformar o nosso planeta, né? Não vai ser daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, não sei quando que a gente vai, né, ver a reverberação disso, mas a gente precisa começar a nossa semeadura, para que lá na frente a gente possa colher grandes resultados. Você tá comigo nessa? Eu espero que sim, tá? Então eu tô encerrando aqui a nossa live. Já vou colocar lá no grupo as informações para vocês, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma outra pergunta que eu não tenha falado aqui, ou você ficou com alguma dúvida de algo que eu falei, eu peço para você não ficar com dúvida, né? Porque assim, inclusive a dúvida é um defeito espiritual que o Dr. Bá nos ensina, né? A gente vai falar disso dentro da formação, a gente vai entender todos os defeitos espirituais e como vencer cada defeito, tá? Porque a gente tem muitos defeitos, a gente não deixa de ter defeito, mas se a gente conhece os nossos defeitos e sabe de que maneira que eles atuam, a gente começa a ter o tal do autogoverno. A gente começa a ter capacidade de escolha. A gente começa a conseguir não agir daquele lugar. A gente começa a aprender a sacrificar a nossa negatividade. A gente não extingue a nossa negatividade. A gente aprende a não exercer a nossa negatividade. Ela continua lá, ela vai levar muito tempo ainda para desaparecer por completo. Mas se a gente trabalhar no sentido de conhecer e aprender a conseguir não deixar ela agir, a gente já cumpriu a nossa tarefa aqui, tá? Então, é isso, meus amores. Se tiver alguma dúvida, me pergunta ou aqui nos stories, né, no direct, ou lá no WhatsApp, se você tiver lá no grupo. Só não fica com a dúvida, tá? E eu já te adianto que o seu eu atual, ele vai resistir a dar esse passo, porque esse passo vai ser um passo muito significativo na sua vida. Vai ser um passo muito grandioso, vai ser um passo de grande transformação. E todas as vezes na nossa vida, sendo para se inscrever nesse curso agora ou qualquer outra coisa na sua vida, que você tiver ali prestes a dar um passo importante, um passo que vai trazer uma mudança significativa na sua vida, todas as vezes que isso acontecer, você pode ter certeza que vai dar medo.
tá? Vai dar medo, vai dar uma insegurança, vai começar aquelas vozezinhas na sua cabeça dizendo: ai, mas pode ser depois, né? Ah, não precisa ser agora, agora eu tô cheia de coisa para fazer. Ah, agora eu tô, né, atarefada aqui com tal coisa, ou agora, não vai dar, quem sabe no próximo momento. E isso se chama autossabotagem. É você arrumar uma desculpa para não dar o passo que você já sabe que você precisa dar. Você sabe. Então, toda vez na sua vida que você estiver prestes a dar esses passos importantes, automaticamente o seu eu atual, ele começa a encontrar formas plausíveis de justificar por que você não vai dar o passo. E aí você acredita na sua mentira ainda por cima, né? E aí lá na frente você vê que a sua vida continua a mesma, não mudou, você continua tendo as mesmas dificuldades, continua tendo os mesmos resultados, continua encontrando os mesmos conflitos. Por quê? Porque você não deu o passo que você precisava dar. Então, abra-se para dar esse passo agora. É um passo importante, é um passo que vai transformar a sua vida e a vida das pessoas com quem você, né, exercer esse trabalho. Então, eu estou te esperando aqui desse lado para a gente começar a sua jornada de terapeuta extraordinária. Tamo juntas? Espero que sim.